No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Machado traz um curso sobre direito penal. Durante as 5 aulas, ele fará um panorama sobre prisões no processo penal. Serão abordadas as prisões em flagrante, preventivas, prisões como pena e os direitos dos presos. Confira a aula 5. Então, meus amigos, vamos lá voltar para a nossa aula a respeito de prisões, nosso último encontro. Estou já com vontade de voltar e espero que tenha sido tão engrandecedor para vocês quanto foi para mim. Quero reiterar meus agradecimentos ao pessoal da TV Justiça por toda a atenção que foi dispensada a esse professor e apaixonado pelo direito que sou. É sempre importante termos aqui esse momento de troca de conhecimentos. Para quem está acompanhando só nesse último, na verdade, episódio, eu sou Tiago Machado, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal, sou advogado criminalista e sempre estou estudando e tentando aprimorar os meus conhecimentos, e um dos temas que mais me cativa é prisões, porque eu penso que é um tema que traz desde o início do processo até o final do processo penal. Nós estamos aqui fazendo um passeio onde na nossa primeira aula falamos de prisão temporária. Prisão temporária está vinculada ao inquérito, à investigação, é um nascedouro, né? Nem processo é um procedimento inquisitorial, antes da denúncia. E aí depois vem com a denúncia e nós falamos de um eventual flagrante, que é antes também, né? Mas falamos depois de denúncia, com a possibilidade de uma eventual preventiva. Falamos de sentença, de prisão na sentença condenatória recorrível, depois de eventual prisão na decisão de pronúncia, e fomos, no nosso último encontro, estávamos falando a respeito de prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado, ou seja, prisão-pena, como é dosada a pena. Exploramos ali, fiz questão de fazer essa ressalva e repito, não estamos com a pretensão de esgotar o assunto. O tema de dosimetria de pena, teoria da pena, isso ocupa aí nas cadeiras dos cursos de Direito um semestre inteiro. E nós tentamos aqui dentro de uma aula trazer aqueles apontamentos ali mais específicos, relembrar alguns temas e algumas observações que reputamos importantes, e é sempre interessante que a gente vá buscando outros elementos e vá complementando esses nossos estudos aqui. E agora, por último, para fechar o assunto, já sabendo a pena que foi aplicada, vamos tratar aqui um pouco da execução penal. Então, pensando na pena como prisão, pensando na prisão como pena, né, para a gente poder utilizar a terminologia que nós demos aqui de título para esse nosso pequeno curso, eu vou ter prisão como pena, mas também poderei ter pena que não é prisão. Mas se a pena for prisão, como que ela vai se dar? Qual que é o propósito daquela punição? Eu disse a vocês que o direito penal tem 2 propósitos. Ela visa prevenir e punir. Então, o indivíduo vai ser punido com a privação da sua liberdade, com a restrição do seu contato com seus entes queridos, com a impossibilidade de trabalhar e divertir-se fora do estabelecimento prisional, vai ter, em resumo, a sua liberdade cerceada. E durante o momento em que essa liberdade é cerceada, durante o período em que ele fica encarcerado, ele precisa ser trabalhado, reeducado, reinserido na sociedade. E isso se dá de que maneira? Através de cursos, através de educação, através de ensinos, para que ele possa voltar para o convívio social de maneira muito adequada. E aí é importante que nós saibamos quais são os direitos e os deveres dos presos, dos sentenciados, para que eles possam, dentro do sistema carcerário, ter uma melhor interação com o sistema, ter uma melhor interação com os próprios indivíduos que dividem aquele ambiente por terem sido condenados ou com quem trabalha ali. Nós bem sabemos que não são só os agentes penais ou os agentes penitenciários que lidam ali diretamente com os presos, né? Também as pessoas que trabalham na cozinha, pessoal do administrativo e os professores, os profissionais de saúde que se dedicam ali também àquela missão de tratar da saúde dessas pessoas. Então, todos aqueles indivíduos precisam interagir entre eles e o preso ter cada vez mais um rigor no seu comportamento,
um bom comportamento para que ele possa ser beneficiado com uma saída, com uma gradativa reinserção no meio social do qual ele está afastado. Então, falando desse aspecto, é importante lembrar, e eu já comentei isso em um dos nossos outros encontros, nós precisamos criar uma nova cultura dentro do sistema brasileiro, dentro da sociedade brasileira, a não ser que a lei mude, mas a lei não está na iminência de mudar quanto a esse aspecto, e nós precisamos lembrar que o preso, o indivíduo que está cumprindo pena, ele volta para a sociedade. Ele volta porque, no máximo, vai cumprir 40 anos de regime fechado. E quando ele voltar, ele vai estar pronto para que a sociedade o receba e para que ele receba a sociedade. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo o seguinte: imagine que hoje tem um indivíduo saindo de uma penitenciária. E hoje, para ele estar saindo, a legislação mudou em 2019, permitindo que a pena seja até 40 anos, mas antes o artigo 75 falava em 30. O indivíduo que está há 30 anos encarcerado, preso, hoje ele sai da penitenciária. O que ele faz? Ele sai da penitenciária, a primeira coisa que ele vai pensar é: eu vou fazer um contato com a minha família, vou procurar um orelhão. Os senhores têm visto o orelhão pela rua? Não encontra mais o orelhão. Aí quando ele encontrar um bendito orelhão, o que ele vai fazer? Vai procurar a ficha para ele colocar no orelhão e fazer a ligação. E aí o orelhão não utiliza mais ficha. E aí ele vai saber que existe um celular, mas não vai ter o número do celular da família. Percebam que se esse indivíduo fosse encarcerado sem nenhum contato com o mundo exterior, ele não saberia nenhuma informação como essa. Se esse indivíduo fosse encarcerado e não interagisse com a sua família, ele não disporia depois do telefone para contactar um ente querido e falar: olha, me busca aqui, ou me dá um suporte porque eu não tenho casa, não tenho nada. Então, essa interação que os presos têm com a sociedade, ela é positiva na medida em que o nosso sistema visa a reinserção social do indivíduo. Nós não temos no Brasil penas perpétuas, nós não temos penas de morte. Isso significa que o indivíduo sempre vai voltar para a sociedade. E esse voltar para a sociedade, nós precisamos lembrar que nós somos sociedade. Então, não é pregar impunidade ou um liberalismo exacerbado no sentido do indivíduo não precisar ser punido, mas é punir com responsabilidade e visando a ressocialização. E aqui nós estamos em um programa de direito, dentro da TV Justiça, e eu sei que a maioria dos telespectadores são, ou espectadores através da internet ou da Rádio Justiça, como for, são pessoas que têm algum trato com o direito. Mas nós precisamos também conversar com quem não tem esse trato com o direito, para que as pessoas entendam que esse é um problema social. Esse é um problema que demanda a atenção do Estado, políticas públicas, não é do judiciário, que demanda uma atenção de nossos governantes para que os presídios tenham condições melhores, porque os reflexos de um presídio em desordem acabam contaminando todo o trato social que aquelas pessoas têm com os seus familiares e com os cidadãos comuns. Então é importante nós lembrarmos desse aspecto para desmitificarmos aquela questão de que a prisão só serve para castigo. A prisão precisa ser pensada dentro de um contexto de ressocialização. Ah, Tiago, mas você está pregando muito a benevolência com quem está à margem da lei. Eu estou pregando o que diz a lei. A lei estabelece esses critérios. A lei de execuções penais é bem criteriosa quanto a esses aspectos. E ela visa propiciar aos presos essa reinserção social. Então, vejam, não é uma criação minha, é uma criação legislativa. E nós só aplicamos o que o sistema tem dito que nós devemos fazer. Então, vamos voltar aqui e vamos à análise de alguns aspectos da nossa legislação de execução penal que eu reputo serem relevantes. É uma lei já de algum tempo, né, uma lei de 90, que tem ainda a sua aplicabilidade, aliás, de 84, que sofreu algumas alterações no decorrer do tempo, e tem ainda alguns aspectos que são de pouco conhecimento da sociedade como um todo, e vários aspectos aqui até hoje não foram implementados, executados. Então, vamos primeiro falar aqui de deveres dos presos.
o indivíduo está preso, né? Olha o dever dele aqui. Artigo 39 da LEP, Lei de Execuções Penais. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. O cidadão precisa ter comportamento adequado, porque senão ele vai sofrer as sanções que estão impostas pela lei. Um comportamento inadequado dentro do estabelecimento prisional pode retardar, por exemplo, um direito do indivíduo ser beneficiado com uma progressão de regime. Ele pode ser encaminhado para um castigo, ele pode ficar sem visita, ele sempre vai ter uma sanção a ser aplicada para um comportamento desviante. Ele pode perder o direito do trabalho que ele está para conseguir ou que ele já está executando, e tudo isso pode ter impacto no sistema carcerário. Então ele precisa observar essa regra, ele precisa ter obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, para o bem do ambiente. Isso em qualquer lugar, né? Dentro de uma escola, dentro de um ambiente de trabalho, respeito recíproco entre as pessoas para viabilizar, dentro de um plano civilizado, uma boa convivência. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. A legislação estabelece, inclusive, que o trato com os semelhantes, com os indivíduos que também estão cumprindo pena, deva ser urbano, deva ser algo a ser prezado pelo preso, que ele possa ter efetivamente um contato positivo com essas pessoas. Não está dizendo que precisa de amizade, obviamente, mas urbanidade, educação mínima. Próximo inciso, conduta oposta a movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. Aqui é importante lembrar, o preso precisa ser demovido de qualquer tipo de iniciativa ou de pretensão que ele tenha de fuga ou de rebelião, porque o objetivo é que a pena seja cumprida de maneira menos danosa para o Estado e para ele próprio sentenciado. E a partir do momento em que se subverte a ordem das coisas e se subverte a ordem dentro do presídio, dentro do estabelecimento prisional, se vai potencializar outros problemas que se tem. Então, essa conduta oposta a esse tipo de movimento individual ou coletivo de fuga, ou subversão da ordem e da disciplina, isso é importante e deve ser sempre considerado pelo magistrado quando ele está avaliando o comportamento do indivíduo. E aqui fazendo uma ressalva, quando o juiz avalia se o sujeito tem ou não condição de progredir de regime, o que é progressão de regime? Para que serve a progressão de regime? Serve para que o indivíduo que foi retirado do seio social possa ser reintegrado gradativamente na sociedade, para que ele possa gradativamente ir reconhecendo aquela sociedade. Voltemos ao exemplo do cidadão lá que está preso durante 30 anos e vai sair hoje. Quando ele volta para a sociedade, ele vai ter que se adaptar às novas tecnologias, aos novos tratos sociais, às novas formas de comunicação. Tudo isso feito de maneira gradativa vai tendo um impacto menor. O professor Luke Husman diz que é comparar, e o professor Roberto Lira também faz essa mesma comparação, ele diz que é comparar a pessoa que estava presa a um pássaro criado sempre em cativeiro. Se abrir a gaiola para aquele pássaro, o pássaro vai voar o quanto ele conseguir para se afastar daquele local. Mas daqui a pouco ele vai sentir dificuldade para poder interagir com aquele ambiente onde ele não tem mais comida à disposição dele, onde ele já não tem mais aquela proteção que ele tinha numa gaiola. Então a gente vai ter que pegar o indivíduo e gradativamente inseri-lo no mercado de trabalho, inseri-lo na sociedade para que ele possa, aí sim, ter uma melhor condição de convivência. Então, todos esses aspectos, eles são sopesados aqui na Lei de Execuções Penais, que eu continuo a fazer um breve passeio por ela. Execução de trabalhos e tarefas e das ordens recebidas. Esse eu destaquei para que a gente se debruce sobre ele. Não existe, por vedação constitucional, não existe no ordenamento jurídico brasileiro imposição de trabalhos forçados aos presos. Por mais grave que seja o crime, o indivíduo não será submetido a trabalhos forçados. Perfeito? Muitas das vezes nós nos deparamos com situações em que crimes mais alarmantes, mais
repugnantes, são cometidos, e fica aquela pergunta, e aquele indivíduo vai ficar lá preso sem fazer nada? Ele não vai ser forçado, obrigado a trabalhar? Não. No nosso ordenamento jurídico não existe espaço para isso. No nosso ordenamento jurídico trabalha o indivíduo que quer. Mas uma vez credenciado para trabalhar, ele obviamente deve executar o seu trabalho. Ele obviamente deve cumprir as tarefas e ordens recebidas. O sujeito dentro da sociedade pode dizer, não quero trabalhar, e ele vai viver sem regras. Ele tem regras mínimas de convivência, mas se ele ingressa em algum tipo de atividade profissional, ele vai cumprir as regras e o mesmo vale para os indivíduos que estão recolhidos, que estão cumprindo suas sanções. Então percebam, o sujeito pode ficar sem trabalhar? Pode. A legislação contempla esse tipo de postura. Mas para que eles se sintam motivados a trabalhar, para que eles se sintam de alguma maneira influenciados positivamente, seduzidos pelo trabalho, a chamada remissão dá aos presos uma possibilidade de redução de pena. Para cada 3 dias trabalhado, o preso abate 1 dia de pena. Isso para o indivíduo que trabalhou durante 3 meses, ele vai ter 1 mês de pena a ser decotado. Se o indivíduo vai ficar preso durante 3 anos e ele trabalha durante esses 3 anos, ele vai ter a sua pena reduzida. Então, óbvio que é uma maneira de se buscar estabelecer com o preso uma relação de confiança, com o sentenciado uma relação de confiança em que ele também busque melhorar as condições de sua vida. Próximo dever que o preso tem, submissão à sanção disciplinar imposta. Vejam que é sanção disciplinar que foi imposta. Se é uma sanção disciplinar, ela tem caráter de pena. E se ela foi imposta disciplinarmente, eu tenho um inquérito disciplinar, eu tenho um processo. E nesse processo, o indivíduo que está cumprindo pena terá direito de defender-se. É claro que, a depender da circunstância, pode ser que alguma medida cautelar, um castigo cautelar precise ser aplicado, um distanciamento daquele indivíduo do convívio com os outros possa ser aplicado, se eventualmente se verificar necessidade. E se for julgado o processo disciplinar e aplicada a sanção disciplinar, ele deverá cumprir aquela sanção, porque isso faz parte, obviamente, da sua pena e faz parte de tudo aquilo que foi traçado pelo nosso sistema jurídico, pelo nosso sistema legal, para que se tenha uma boa situação, pelo menos uma razoável situação de cumprimento de pena. Além disso, nós temos aqui o dever do indivíduo de indenizar a vítima, caso seja possível fazê-lo. Então, para aqueles que apregoam por aí, às vezes sem conhecer a legislação de execução penal, de dizer assim, mas a vítima nunca vai receber nada. Se a vítima nunca receber nada, é por 2 motivos. Ou porque não se buscou aquela reparação, às vezes a própria vítima ou os seus representantes não vão atrás daquilo, ou porque o indivíduo não tem condição de fazer aquele reparo, de indenizar, ele não tem condição financeira para tal. Mas a nossa legislação contempla esse tipo de medida, assim como contempla a obrigação do preso de ressarcir os gastos suportados pelo Estado para a sua manutenção no estabelecimento prisional. O preso fica lá e recebe comida, recebe o tratamento de saúde que necessário for, recebe assistência. É claro que tudo isso dentro de um universo muito mais limitado e nós sabemos que o sistema carcerário brasileiro está e já vem há algum tempo em colapso. Então nós sabemos que existe uma limitação muito grande. O atendimento não é tão rápido, às vezes a comida não é tão gostosa, às vezes a comida já chega em condição bastante precária para o indivíduo, mas tudo isso tem gastos. A legislação estabelece que o preso tem a obrigação, o sentenciado, o indivíduo que cumpriu ou que está cumprindo a pena, tem a obrigação de reparar aqueles valores. E por que não se faz? Porque muitos não têm condição ou porque não se buscou a reparação daquele dano. Mas a legislação contempla esse tipo de hipótese. Voltando aos direitos e aos deveres, melhor dizendo, do preso, higiene pessoal,
asseio da cela ou alojamento. Aqui é interessante dizer, olha, é um dever e é um direito. O preso tem que manter a sua higiene, o sentenciado, ou se preferirem, né, uma terminologia que é muito utilizada em execução criminal, o reeducando, ele tem que manter os seus hábitos de higiene e também, não só a higiene pessoal, mas também o do local onde ele habita, sob pena de nós subvertermos a ordem e a disciplina e nos depararmos com uma situação que dificulte ainda mais o convívio dessas pessoas. E o inciso 10, conservação dos objetos de uso pessoal. Então, a Lei de Execuções Penais traz aqui uma série de exigências que são impostas ao indivíduo. Reparem, o indivíduo é retirado do convívio social em razão de uma decisão condenatória que foi proferida contra ele. Quando ele ingressa em um novo ambiente de convívio social micro, ali ele vai ter também regras a serem respeitadas. E óbvio que, além dessas regras, também alguns direitos serão contemplados aqui. Mas antes disso, uma ressalva importantíssima, e essa talvez seja a ressalva mais importante a ser feita aqui dentro de uma conexão de todos os assuntos que nós tratamos no decorrer desses nossos encontros aqui realizados na TV Justiça. Parágrafo único do artigo 39 da Lei de Execuções Penais. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto nesse artigo. O preso provisório, embora não seja sentenciado, não esteja em processo de reeducação ainda, ele foi encarcerado para fins de acautelamento processual. Ele também tem essas obrigações aqui dispostas. Assim como terá os mesmos direitos dos indivíduos que já estão com pena executada. Isso é importante registrar porque o sujeito não passa a ser um mero objeto do processo. O sujeito não perde seus direitos básicos quando ele está preso, seja cautelarmente ou seja em razão de sentença condenatória transitada em julgado. Ele continua a ter direitos específicos de privacidade, de intimidade, de dignidade da pessoa humana, de respeito à sua integridade física, psicológica, moral. O preso continua sendo sujeito de direitos. O que ele perde é a liberdade. Ele perde o direito de ir e vir, ele tem uma limitação, mas ele não perde o direito de convivência com a sua família. Ele não perde o direito de ter acesso a informações. E isso é muito importante que se tenha em mente para que consigamos tirar um pouquinho daquela impressão social, conversarmos com os nossos colegas, nossos amigos, nossos familiares, para tirar um pouquinho daquela impressão social de que o preso tem que ser encarcerado e esquecido. Se houver um encarceramento e um esquecimento, a chance de se alcançar uma ressocialização é praticamente nula. O indivíduo, para ser reintegrado à sociedade, ele tem que ter acesso ao mínimo de informação, acesso a um apoio familiar, acesso a algum tipo de experiência profissional que viabilize a execução de alguma atividade posterior. Então, essa é uma ressalva que eu reputo muito importante. E seguimos aqui falando ainda de prisões, dentro de um aspecto agora de prisão já definitiva, onde se executa a pena, com aquela ressalva de que para os presos provisórios também se aplica o que couber aqui esses dispositivos. Diz o artigo 40 da Lei de Execuções Penais: impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Nós não precisamos traçar um histórico das penitenciárias ou da criminalidade no nosso país para lembrarmos que muitos dos fatos que nós nos deparamos no nosso cotidiano e muitas das organizações que existem
tanto fora quanto dentro das penitenciárias, surgiram a partir de reivindicações de presos de melhoria de tratamento. Então, quando a lei faz essa ressalva, artigo 40, impõe que todas as autoridades respeitem a integridade física e moral dos presos condenados e dos presos provisórios, essa ressalva é importante. Ela é um recado para dizer assim, não estamos falando de terra de ninguém, estamos falando de um encarceramento que é autorizado pelo Estado, do exercício do ius puniendi, está punindo o indivíduo, executando a pena, mas eu devo fazê-lo sempre com regular observância dos ditames constitucionais e ditames legais. Eu não estou deixando que o estabelecimento prisional seja terra de ninguém. Eu não estou permitindo que se faça o que quer com aqueles indivíduos que, volto a dizer, continuam a ser sujeitos de direito. Eles têm uma limitação à sua liberdade, mas não se trata de uma limitação de outros direitos. Nós temos sempre que lembrar dessa especificidade de pena ser privativa de liberdade. Outros direitos de informação, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à religião, acesso à cultura e, inclusive, nós vamos chegar lá na frente, até de tempo para diversão, a legislação fala. Então, o que precisa ser implementado, e isso é tanto assunto para políticas públicas quanto para o Poder Judiciário em si, é dar aos presos essa oportunidade também. Volto a dizer, não estou aqui dizendo de impunidade, estou dizendo de oportunidade de ver cumprida a lei na forma como ela foi estabelecida. Se a lei estabelece que ele tem esses direitos, eles devem ser cumpridos. É claro que se nós pensarmos no aspecto de são muitos direitos e são poucos deveres, talvez surja questionamentos quanto à eficácia, à efetividade da pena, mas aí é um outro aspecto a ser considerado. O que nós precisamos lembrar é, nós somos meros operadores do direito. A lei já vem posta, o Congresso estabelece, o Parlamento estabelece uma norma, ela passa pela sanção presidencial e passa a valer para todos nós. O que nós podemos fazer? Operar o direito, operar as leis. E aí, dentro dessa perspectiva, é que poderemos exigir um ou outro benefício. Muito se questiona, né? Ah, mas e o preso tem direito, por exemplo, de atendimento médico? Tem. Pode ser dentro do estabelecimento prisional? Se houver um médico especialista naquela área que ele precisa, dentro do estabelecimento prisional, ou alguém que consiga atendê-lo, ele não precisa sair. Agora não, nós estamos falando de um exame que precisa ser realizado fora do ambiente prisional, extramuros. Pode ser deferido esse direito ao preso? Pode. O preso pode acompanhar um eventual sepultamento de um ente querido? Sim, porque ele continua sendo pessoa, ele continua tendo dignidade, ele continua sendo sujeito de direitos e deveres. Nós não podemos perder, com a perspectiva de punir, nós não podemos perder a sensibilidade que nós deveríamos ter enquanto ser humano. O preso, embora esteja lá preso, ele tem sua família, ele tem os seus entes queridos e ele tem direitos. É claro, meus queridos amigos que estão aí assistindo, é claro que é muito difícil nós falarmos a respeito desses temas em ambientes onde as pessoas não tenham conhecimento jurídico, porque a resposta vai ser sempre a mesma. Você gosta? Então leva para sua casa. Já ouvi isso várias vezes. E aí eu volto a dizer, nós estamos tratando sobre a perspectiva técnica. É uma análise técnica da questão jurídica. E se nós temos um propósito maior dentro do nosso sistema jurídico de ressocialização, essa ressocialização precisa passar também por isso. Então nós temos direitos do preso. Voltando aqui para o artigo 40 da Lei de Execução Penal, agora falando do 41 já, constituem direitos do preso, alimentação suficiente e vestuário. Tiago, mas o Estado é que vai arcar com tudo? Lembram que nós acabamos de falar dos deveres do preso? Lembram que o preso deve ressarcir, se ele tiver condição, o Estado? Mas enquanto ele está preso, ele não tem condição de prover tudo isso.
então sim, a responsabilidade é do Estado. E aí sempre vem também aquele questionamento. Ah, mas eles ficam lá, eles têm direito a várias refeições e a quentinha que foi comprada através de licitação custa X reais, isso é mais caro do que prato em restaurante. Já ouvi falar também muito isso. Só essa matéria aqui, teoria da pena, eu tenho 8 anos que eu leciono. E sempre os meus alunos trazem o mesmo questionamento. Aí eu digo, olha, então tem que cobrar do Estado. Porque enquanto o sujeito estiver sob a tutela do Estado encarcerado, ele precisa ter direito a tudo isso, porque ele não tem condição de prover ele mesmo. Aí a outra alternativa que chega é, então vamos tentar desencarcerar pessoas que não precisam ficar encarceradas. Porque aí o gasto não é mais do indivíduo. O gasto não é mais do Estado. O gasto passa a ser do indivíduo. Agora, é uma distância grande entre nós falarmos na solução desse problema social e debatermos o desencarceramento em massa. E aí voltaríamos àquela questão, só ficaria encarcerado quem efetivamente precisasse, quando realmente houvesse motivos concretos, fundamentos concretos da situação ali posta. Fazendo aqui um apanhado ainda de direitos dos presos. Ele tem direito à atribuição de trabalho e remuneração. Claro, ele está trabalhando, ele tem direito à remuneração. Infelizmente, há pouca iniciativa por parte de particulares de ofertar empregos. E quando há essa tentativa, as burocracias do sistema acabam atravancando. Então, seria muito bom que todos os indivíduos que estão encarcerados tivessem possibilidade de trabalhar, mas nem sempre isso é possível e posso afirmar que a grande maioria gostaria de trabalhar até para fins de remissão de pena e também para fins de ter um ganhozinho financeiro e com aquele ganho poder se manter e manter a sua família que está do lado de fora. Tem direito à previdência social, constituição de pecúlio, proporcionalidade, inciso 5, proporcionalidade na distribuição de tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. Descanso, trabalho e recreação. O indivíduo que está sentenciado, o reeducando ou preso, ele não tem a perda dos seus direitos geral. A perda é de direito específico. Então é por isso que ele não vai trabalhar 24 horas. Ele não vai não ter direito a descanso. Ele trabalha, proporcionalmente ele descansa e ele tem direito a atividades recreativas. Que tipo de atividades recreativas são essas? Banho de sol. Eventual atividade esportiva que aquele estabelecimento possa oferecer. É comum nós ouvirmos falar, né? Teve um campeonato de futebol. É claro que só aqueles que estão com a disciplina mais rigorosa, que tem uma disciplina mais favorável ou é menos indisciplinado, terão acesso a esse tipo de atividade. Mas é algo para a socialização dos indivíduos. Volto a dizer, tudo isso mirando o quê? Mirando a ressocialização. Essa ressocialização precisa ser gradativa. O sujeito precisa ir aprendendo com o erro dele e quem está dizendo isso não é o Tiago. Quem está dizendo isso é o ordenamento jurídico brasileiro. E a doutrina também assim pensa, bem assim a jurisprudência. Basta lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal, há alguns anos atrás, mais de década, o Supremo Tribunal Federal visitou e revisitou aquele tema que dizia a respeito da progressão de regime para os crimes hediondos. E o Supremo entendeu que era inconstitucional a vedação da progressão de regime nos crimes hediondos. O Supremo diz, olha, todo preso tem que ir progredindo de regime, para ele ir gradativamente se reinserindo na sociedade. Então, não é uma perspectiva minha, Tiago, é uma perspectiva social e uma perspectiva dentro de todo o sistema que nós vivemos. Ele tem direito ainda a exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. Aqui é interessante, olha, porque se ele tem uma atividade profissional que possa ser executada dentro do sistema, o ideal é que ele continue tendo acesso àquela atividade. Imagine um cozinheiro que está cumprindo pena.
ele já tem a facilidade com aquela atividade. Então, ele vai poder, inclusive, melhorar a qualidade da alimentação dos demais indivíduos, se nós estivermos tratando de um estabelecimento onde eles próprios cozinhem. Né? Se o sujeito tem já habilidade com costura, ele pode eventualmente ser lotado em algum tipo de atividade que faz lá, desenvolve, que costura roupas para as pessoas carentes ou que produz bolas de futebol. Né? Aqui no Distrito Federal, os presos trabalhavam muito com costura de bolas e essas bolas depois eram doadas para instituições de caridade ou para escolas públicas e tinham aí a sua destinação adequada. E essas pessoas que trabalhavam tinham, além da sua remuneração, o direito ao abatimento de pena na proporção de 3 dias trabalhados para 1 dia de diminuição de pena. Intelectuais, artísticas, desportivas anteriores. É muito interessante esse aspecto, porque a lei fala em, inclusive, o exercício de atividades desportivas. Se o sujeito puder continuar exercendo aquela sua atividade enquanto está preso, não há nenhum empecilho de que o faça. É claro que há uma dificuldade se o sujeito for competir, porque ele vai competir fora do estabelecimento prisional. Aí haveria uma limitação maior, não teria como ele dar sequência. Perfeito? Dando sequência aqui, inciso 7º, assistência material à saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa. Entrevista pessoal e reservada com advogado. Eu pulei um aqui, mas eu volto para ele. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Reparem que a lei de execução penal, ela falou que o preso, tanto o provisório quanto o preso já em cumprimento de pena, preso definitivo, tem direito à preservação da integridade moral e física. E aqui reafirma, não pode ser alvo de sensacionalismo, proteção quanto ao sensacionalismo. É o Estado evitando a exposição do indivíduo sem que ele tenha interesse de fazê-lo. Nós sabemos que é bastante frequente, a sociedade, de uma forma geral, tem até muita curiosidade de ouvir entrevistas com pessoas que ficaram ou que estão presas. O preso sempre tem que concordar com aquelas entrevistas, para que não caia aqui nesse problema de exposição da imagem desnecessária. Assistência, entrevista pessoal reservada com o advogado, para que ele possa ter os seus direitos preservados e possa, dentro da dinâmica processual, participar do processo. Vale lembrar, a defesa não é parte no processo. O próprio indivíduo é parte no processo. O advogado, quando fala nos autos de uma ação penal, ele não fala em nome próprio. Ele peticiona em nome de quem está respondendo o processo. E se eu vou representar uma pessoa, eu preciso saber o que ela tem a dizer, não a respeito do aspecto técnico, mas a respeito da condição dela. E isso, às vezes, precisa ser em uma conversa reservada, sobretudo porque ele pode estar com alguma dificuldade de trazer informações, porque essas informações podem ser vinculadas a quem está mantendo a custódia dele. Então, essa entrevista reservada, é claro que ela comporta, em determinados momentos, alguma mitigação, mas isso é em situações excepcionais que se tem, que se abre uma exceção para isso. Próximo. O inciso 10, visita do cônjuge, da companheira, do parente, dos amigos em dias determinados. Volto a dizer, se esse indivíduo não tiver esse contato com o mundo exterior, ele não vai ter condição de se ressocializar. É gradativa a ressocialização. E esse contato com o mundo exterior é fundamental. Imaginem o indivíduo preso que tem filhos pequenos. Esses filhos pequenos vão precisar do contato com o pai, vão precisar ter esse acesso. Próximos direitos que o preso tem, chamamento nominal. Eu me refiro aqui da forma mais simples possível, até porque o título do nosso curso é prisões, né? Prisões no processo penal. O preso precisa ser chamado nominalmente. Ninguém é 01, 02, 05, 09, 173, não, cada preso tem o seu próprio nome. É claro que muitos deles, né, se
identificam por um apelido, por um vulgo, mas quem lida no estabelecimento prisional precisa ter essa cautela de sempre dispensar àquela pessoa tratamento cortês. Então, o ideal é que se empregue o nome do indivíduo, mas se eventualmente houver um reeducando que está em posição de maior afinidade com outro nome, não haveria, pelo menos em tese, em um primeiro momento, nenhuma irregularidade quanto a esse aspecto. O que não pode é deixar de dar ao indivíduo o tratamento de cidadão, o tratamento nominal. Próximo, igualdade no tratamento, salvo quando as exigências quanto às exigências de individualização da pena. Todos devem ser tratados de maneira assemelhada, ressalvadas peculiaridades próprias de cada caso. Então, aqui fazendo um parênteses, nós temos o regime disciplinar diferenciado reconhecido pela legislação de execução penal. Para aqueles indivíduos que já se posicionaram de maneira a subverter a ordem dos estabelecimentos prisionais, é possível impor uma forma de tratamento mais gravosa. Para aqueles indivíduos que possam ter relação com crimes que gerem uma afetação ou uma mácula social mais gravosa, pode ser imposto um determinado tipo de tratamento mais restritivo. Nós temos no Brasil, e isso é de conhecimento amplo, as penitenciárias federais. O indivíduo, quando vai para uma penitenciária federal, ele vai ter muito mais restrita a sua liberdade. O banho de sol vai ser mais curto, o contato com o advogado vai ser mais curto, pode ser até monitorado, o contato com outros presos vai ser bem mais reduzido, o isolamento, a acomodação dele na própria cela será muitas das vezes individual. Então, todas essas nuances levarão em consideração o quê? A condição daquele indivíduo. E é necessário que os magistrados, os membros do Ministério Público e os advogados, bem assim defensores públicos, tenham cautela com relação à maneira que se utiliza de falácias ou de informações desencontradas para restringir os direitos dessas pessoas que estão cumprindo pena ou que estão presas provisoriamente. É necessário, mais uma vez, fundamentação. Então, quando um juiz determina a inclusão de um indivíduo no regime disciplinar diferenciado, por exemplo, ele tem que dizer por que o faz, apontando de maneira concreta as razões daquilo. Quando um juiz determina que um determinado cidadão seja encaminhado para cumprir a sua pena ou para que a pena provisória, a prisão provisória seja cumprida ali em um presídio o presídio federal, as Supermax, deverá o juiz de maneira concreta, de maneira específica e fundamentada explicar por que aquilo se deu. Nós tivemos recentemente um caso em que um cidadão bastante conhecido no cenário nacional teve ordenada a sua transferência para um presídio federal. E o ministro Gilmar Mendes, de maneira muito equilibrada e muito adequada para a jurisprudência da casa, disse o seguinte: olha, eu não posso dizer que esse indivíduo pode colocar em risco o juiz ou quem quer que seja. Eu preciso de dados concretos. Eu não posso, com base em uma suspeita de periculosidade do indivíduo que nunca teve comportamento violento dentro do estabelecimento prisional, determinar que ele vá para um presídio federal, onde ele vai ter um tratamento pior. Então, nós temos alguns precedentes já dessa casa, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, que apontam nesse sentido, necessidade sempre de apontamento de dados e de informações concretas. Dando sequência, já encaminhando aqui para o fim, também tem direito, o preso, de audiência especial com o diretor do estabelecimento prisional, para que ele possa, eventualmente, comentar com o diretor ou com quem ali esteja exercendo a função por delegação de eventual dificuldade que ele está tendo no trato com outro preso, dificuldade que ele está tendo com a pessoa que cuida da vigilância dele ou algum tratamento médico. Tudo isso, é claro, que dentro de um microsistema penitenciário que tem se tornado cada vez maior, mas que nós sabemos que encontra muitas limitações. Então,
em situações como essa, é muito mais comum que o indivíduo que está encarcerado demande sua família e a sua família demande o advogado para que o advogado converse com o diretor do presídio. Mas está dito aqui na lei de execução penal que ele próprio teria esse direito. Voltando aqui para os direitos dos presos, representação por petição a qualquer autoridade em defesa de seu direito. Ou seja, devido processo legal, né? Direito de petição, direito de postular algo. É um direito também é mantido e por ser direito do cidadão, obviamente ele se aplica à pessoa que está no estabelecimento prisional. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Vejam, acesso a correspondências, leitura e outros meios de informação para que o indivíduo consiga ter algum tipo de atividade que viabilize a ele ter contato com o mundo exterior, ter essa troca de informações. Cartas. A carta vai ser lida? Vai. Se não tiver nenhum erro, vai chegar para a pessoa e o indivíduo vai poder ter acesso às informações de sua família. Acesso a outros meios, livros. Importante dizer aqui, lembrar aos colegas, existem alguns estados que já têm implementado, aqui no Distrito Federal tem, Santa Catarina tem, e vários outros estão implementando a remissão por leitura. A remissão por estudo, ela já existe. Para cada 12 horas estudadas, abate um dia de pena. Olha que coisa boa, o indivíduo vai conseguir se reinserir no mercado de trabalho através do estudo também. E alguns estados, inclusive, a remissão através de leitura já se faz possível. É claro que fica estabelecido pelo juízo da execução os critérios e esses critérios podem exigir uma demonstração de que aquele reeducando efetivamente realizou aquela leitura. Não é algo que vai aleatório e que qualquer um diga que fez. Atestado de cumprimento de pena, que vai ser emitido anualmente pela autoridade responsável. Vejam, esse atestado é para que o próprio indivíduo saiba quanto ele já cumpriu e quanto ainda falta cumprir, para que ele possa postular eventual progressão de regime ou para que ele possa comunicar à família. Esses são alguns dos direitos dos presos, lembrando que dentre esses direitos está o quê? O cumprimento de maneira adequada daquela sentença. E o cumprimento da sentença de maneira adequada passa por ter direito de saídas temporárias, passa por ter direito à progressão de regime, passa por ter direito ao livramento condicional, desde que cumpridas as exigências estabelecidas pela legislação. E aí eu volto a me desculpar com todos os colegas, mas nós não conseguiríamos explorar cada uma dessas nuances, porque isso é matéria densa e cada um desses benefícios tem as suas especificidades, mas tentei aqui lembrá-los de alguns desses benefícios que os presos têm direito para que dentro de cada situação se avalie e se busque esclarecer. É importante dizer, a lei estabelece, nós tivemos aqui no Distrito Federal uma grande repercussão em um determinado momento em que a juíza das execuções penais autorizou que alguns presos saíssem durante o período de junho e julho. Falou-se muito da criação de um saidão de festa junina ou saidão de São João. Isso foi apelido que foi dado por alguém. O saidão, a saída temporária, é previsto em lei. O que a juíza fez? Aplicou o que a lei estabelece. A lei diz que a pessoa tem direito àquela saída, a juíza escolheu as datas. Geralmente essas datas estão atreladas a quê? Festividades natalinas, festividades do Dia das Mães, festividade do Dia dos Pais e outras festividades que tenham o caráter familiar. Como não tinha suficiente, ela colocou durante o período ali do meio do ano, onde muitas crianças, inclusive, estão de férias e poderiam conviver com seus pais. Mas esse apelidinho que se criou, saidão ou a saída de festa junina, é que acabou causando essa desinformação e essa má interpretação por parte dos cidadãos. Mas o que se tem feito é tentado cumprir a pena ou balizar o cumprimento da pena dentro do que está estabelecido na lei. E a parte de execução penal em específico, eu posso dizer isso da minha experiência como advogado, a parte de execução penal
ela é uma das que mais se aplica de maneira objetiva. Tenta-se aplicar matematicamente o que é estabelecido pela norma. Então, é necessário, obviamente, atenção por parte de nossos governantes, do nosso parlamento, para que as leis sejam aprimoradas. É necessário, por parte do judiciário, também uma flexibilização de alguns tipos de atividades de pessoas. E quando eu digo isso, exemplo, motorista de aplicativo, um indivíduo que já cumpriu pena pode ser? Essa discussão é uma discussão frequente, né? Ah, mas se ele for condenado por crime violento, pode ou não pode? Tudo isso precisa passar pelo crivo do judiciário, para que se avalie e para que cada indivíduo tenha a sua pena individualizada e cumprida de maneira individualizada. Eu vou me encaminhando aqui para o fim desse nosso último encontro, deixando mais uma vez ressaltado a minha satisfação aqui em estar e deixando os meus agradecimentos. Nós vamos falando, às vezes o cansaço vai batendo, passa uma informação ali que se fosse no início das gravações não teria passado. Então eu peço que os senhores tenham o máximo de cuidado, se depararem com alguma dúvida no que foi dito aqui por esse professor, façam uma análise, busquem na doutrina, se socorram da nossa doutrina. Nós temos excelentes doutrinadores no Brasil. Eu compartilhei a referência bibliográfica de tudo que nós falamos aqui. Busquem na jurisprudência, porque é importante nós estarmos em dia com os nossos estudos. E já que estamos falando de estudos, vamos a ele. Vamos ao nosso quiz. Tem mais pergunta aí pra gente? Vamos lá. Sobre a fixação da pena e execução penal, assinale a alternativa incorreta. Meus amigos, aqui eu propositalmente escolhi a assertiva incorreta, tá? Para lembrá-los que o examinador gosta de fazer esse joguinho. Em uma ele pede para marcar a correta, na outra ele pede para marcar a incorreta, então muita atenção aqui. Aqui é a incorreta. Alternativa A. A pena unificada para atender o limite de 30 anos de cumprimento determinado pelo artigo 75 do Código Penal é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou o regime mais favorável de execução. Assertiva B. Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Essa também traz uma boa reflexão. C. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Letra D. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Lembrando, aqui nós precisamos assinalar a incorreta. Vamos à resposta incorreta. Letra A. Letra A está incorreta por alguns motivos, na verdade por dois motivos. Primeiro é porque o artigo 75 sofreu uma alteração com o pacote anticrime. Agora não são mais 30 anos de limite, agora são 40. Então, está errado por ali. E outra coisa, eu não considero essa pena máxima do 75, que é de 40, para fins de aplicação dos outros benefícios. Eu considero a pena total. Seria muito fácil, imaginem, o indivíduo que está condenado a 200 anos de pena, de prisão. Se for calcular a progressão de regime em cima dos 200, vai ser muito maior. Se eu for calcular só em cima dos 40, seria muito mais fácil a progressão. Se eu fosse considerar o livramento condicional para fins para a obtenção do livramento condicional, eu devo considerar a pena total. Tá? Então, por isso é que é incorreta essa assertiva. Vamos à próxima questão? No tocante à jurisprudência sumulada pelo STJ quanto ao direito penal, assinale a opção correta. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento
em pena hipotética é admissível independentemente da existência ou não do resultado no processo. Aqui é aquela chamada prescrição em perspectiva ou prescrição virtual. Letra B. Fixada a pena base no mínimo legal, a decisão fundamentada na gravidade abstrata do delito poderá estabelecer ao sentenciado regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta. Letra C. A contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena será interrompida pela prática de falta grave e se reiniciará a partir do cometimento desta infração. Letra D. A falta grave interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Fizemos aí uma mistura de alguns assuntos relevantes e que demandam dúvidas, né? Vamos à resposta. Resposta correta é a letra C. Primeira observação com relação à letra A. Não se admite, segundo o entendimento do STJ, a prescrição em perspectiva, a prescrição virtual ou pela pena projetável. Não se admite. A fixação da pena no mínimo legal. Se ela foi fixada no mínimo legal é porque as circunstâncias eram favoráveis ao indivíduo. Pena base, se era favorável ao indivíduo, não há por que se impor um regime que seja mais gravoso do que aquele que originalmente está contemplado lá pela legislação. E a falta grave interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, também está incorreto, porque pode ser que o livramento seja mais difícil de ser alcançado em razão da ausência do requisito subjetivo do bom comportamento, mas a falta grave não alterará essa situação em específico. Último quiz da nossa aula, vamos lá. Durante a execução da pena, o trabalho, olha que interessante aí, vamos falar de trabalho do preso, lembrando que o trabalho pode ser intramuros ou extramuros. Intramuros, quando dentro do próprio estabelecimento prisional é possível executar a atividade. E extramuros, quando ele tem autorização judicial para sair do estabelecimento para desempenhar as suas atividades. Durante a execução da pena, o trabalho. Letra A. Poderá ser oferecido pelo governo municipal por meio de convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho em setores de apoio dos presídios. Letra B. Terá jornada diária de até 6 horas para ser compatível com as demais atividades reeducativas oferecidas na unidade prisional. Letra D. É diário e sem folgas, pois não se aplica ao preso a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Letra D. Em artesanato deve ser incentivado em todo o país, dadas as vulnerabilidades da população prisional, propícias a esse tipo de atividade laboral. Vamos à resposta correta, já com uma ressalva de que propositalmente eu escolhi essa questão para lembrá-los de dados muito importantes. A grande maioria da massa carcerária no país não tem trabalho. Eu quero então agradecer mais uma vez a TV Justiça pela oportunidade, pela confiança e deixar meu nome sempre à disposição para que o que eu puder contribuir será sempre uma satisfação. Muito obrigado e tenham todos um excelente dia. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.